Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tirando Louvor de Ouvido. O podcast onde eu ensino tecladistas a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido, mesmo sendo iniciante. Gente, nesse vídeo você vai aprender um movimento de acordes que você vai encontrar em diversos louvores. E se você não conhecer, se você não dominar esse movimento de acorde, você não consegue tirar os louvores de ouvido. Você vai ter dificuldade para você tirar os louvores de ouvido. Eu sou o Márcio Oliveira e eu ensino tecladistas a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido, mesmo sendo iniciante. O tema desse vídeo aqui, o tema dessa aula, como você já pode ter visto aqui, eu sempre falo isso, já viu na thumbnail, o tema dessa aula é o movimento secreto que ajuda o tecladista a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido. Gente, antes de começar esse vídeo, eu não posso deixar de te pedir, deixa o seu like e se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização do que está acontecendo aqui, nenhum vídeo novo que eu estou colocando. Vídeo esse que vai te ajudar a tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido. Então, vai lá, dá uma paradinha aqui, ó. Clica no like e já se inscreve nesse canal, tá bom, galera? Ao tirar um louvor de ouvido, por acaso você já percebeu esse acorde aqui, ó? Se for tirar um louvor de ouvido e você encontrou esse acorde aqui, com essa sonoridade, ó. Um louvor que tem que aparece esse acorde aqui, ó. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Esse acorde também aparece em louvores como esse aqui, ó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Viu só, gente? Esse acorde aqui, ó, é o acorde com quarta. Ele é um acorde que ele tem uma sonoridade um pouco diferente, tem uma sonoridade bem diferente, né, dos outros acordes. Já percebeu que quando esse acorde com quarta aparece no louvor, ele causa essa sensação, essa sonoridade de movimento, assim, ó. No Jó, por exemplo, Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Viu só a sonoridade de movimento, a sensação de movimento que esse acorde causa? Mas o que é um acorde com quarta, gente? Para começo aqui de conversa. Um acorde com quarta, ele é um acorde que ele não tem terceiro grau. Por exemplo, o acorde maior aqui, ó. O acorde maior ele tem tônica, terça e quinta. O acorde menor também, ele tem tônica, terça, menor e quinta. Um acorde com quarta, ele é um acorde que ele não tem terceiro grau, porque esse terceiro grau saiu e deu lugar ao quarto grau. Quer um exemplo? Do acorde maior, por exemplo, aqui, ó. O acorde maior, ele é formado pelo primeiro grau, pelo terceiro grau e pelo quinto grau, não é isso, gente? O primeiro, terceiro e quinto. Porém, o acorde com quarta é formado dessa forma. Você pega aqui um acorde maior, primeiro, terceiro e quinto grau, você pega o terceiro grau e sobe meio tom, aumenta um semitom. E aí, o que acontece? Você tem um acorde com quarta formado. Você esticou para chegar no acorde com quarta. Mas como tudo que estica tende a voltar para sua forma original, quando o acorde com quarta aparece nos louvores, ele quase sempre volta a ser um acorde maior. Ele aparece o acorde com quarta, depois ele volta e vira um acorde maior. Na maioria dos louvores que você vai encontrar, que você vai tirar de ouvido, você vai ver isso acontecendo. Na maioria das vezes, esse acorde com quarta, ele aparece acompanhado de um acorde maior. Como isso sempre acontece, eu vou chamar isso de movimento de acorde com quarta. Porque esses dois acordes, eles sempre andam juntos. Dessa forma, a gente tem um movimento. Dois acordes juntos, a gente vai pensar em movimento, beleza? Por que é importante o tecladista, o músico que quer aprender a tirar os louvores de ouvido, aprender o movimento do acorde com quarta para tirar os louvores? Porque esse movimento, esses dois acordes, está na formação de uma infinidade de louvores. Por exemplo, naquele louvor do Toque no Altar, Senhor e Rei, ele é na tonalidade de Lá maior aqui, ó. Acima de todos, tararam, acima de tudo está o Senhor entronizado. Viu só ela aparecendo aqui, ó? Um Mi com quarta, entronizado. Lá na frente no louvor, esse acorde aparece novamente, só que ele não aparece o Mi com quarta. Ele vai aparecer novamente agora só com Lá com quarta, que é assim, ó. Pra sempre reinará. Você viu aqui, ó, Lá com quarta? Pra sempre
acorde com quarta, Lá maior, reinarás. Viu? Então por que é importante você aprender esse movimento? Porque sem dominar esse movimento, você não tira os louvores de ouvido. Sem entender como esse movimento funciona, você não consegue tocar de ouvido. Você até pode passar um tempão procurando qual é o acorde ali, você vai tirar um louvor de ouvido, e aí você ouve esse acorde com quarta, esse movimento acontecendo, você pode até passar um tempão procurando e você descobre qual é o acorde. Você pode descobrir, você pode tirar de ouvido, mas o que vai te faltar é entender que no próximo louvor que você vai tirar de ouvido, esse movimento vai acontecer novamente. Se você não sabe disso, no próximo louvor que você for tirar de ouvido, você vai passar o mesmo tempo, vai demorar, vai perder tempo para tirar esse trecho de novo do louvor, que tem o acorde com quarta acontecendo, que tem o movimento do acorde com quarta acontecendo. Você pode reconhecer e tirar quase todos os acordes do louvor, mas se você não domina, se você não tira esse movimento, é como você precisar tirar 10 para a prova, para poder você passar de ano ali, final de ano, né? A gente está tirando as crianças lá, a juventude está na escola, precisa tirar 10 na prova para poder passar de ano lá. E se você estuda e você faz de tudo que você precisa, estuda e faz a prova e você tira 9,5, tira 9, não adianta nada. Mesmo com todo esforço que você teve, você acaba não passando de ano. É a mesma coisa de você tentar tirar um louvor de ouvido sem você reconhecer, sem conhecer o movimento do acorde com quarta. Mesmo que você tire quase todos os acordes do louvor, sem tirar e sem entender esse movimento, você acaba não tocando de ouvido. Por isso que é importante aprender o movimento do acorde com quarta, se você quiser tirar os louvores 10 vezes mais rápido. Por que aprender o movimento do acorde com quarta destrava o seu ouvido para tirar os louvores? Porque quando você aprende, o seu ouvido grava a sensação e reconhece sempre que ouvir. Mesmo que você seja um iniciante, mesmo que você esteja aprendendo, quando você grava a sensação do acorde com quarta, o seu ouvido sempre vai reconhecer em qualquer louvor que você for tirar, ou mesmo que você não estiver tirando, mesmo que você esteja somente ouvindo, o ouvido vai reconhecer, ainda que você seja iniciante. E por que isso acontece? Porque esse acorde tem uma sonoridade que ela é muito marcante. É como uma sonoridade, não é falar como uma sonoridade, é como se fosse um elástico mesmo. Aqui, ó, pensa no acorde maior, quando ele estica aqui, ó, quando ele se transforma no acorde com quarta, é como se fosse um elástico que estica, 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 e depois ele volta para o local de origem, para o acorde maior de origem. Quer um exemplo? Nesse louvor aqui, ó. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Viu só como ele é elástico? Ele estica mesmo, ó. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Viu que ele estica e depois ele volta? Um outro louvor é esse da Fernanda Brum, que eu dei o exemplo agora, ó. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Viu que ele parece que está esticando, depois ele volta. Deus. Viu só, gente? Quanto mais você toca esse acorde, quanto mais você ouve, o seu ouvido memoriza essa sensação, ele percebe esse movimento. Quando você for tirar um louvor que tem esse movimento, você não vai perder seu tempo procurando qual é o acorde. Você vai literalmente ouvir e já sair tocando. Saber isso, gente, vai destravar seu ouvido para tirar os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido. Agora, o que muda quando você conhece o movimento do acorde com quarta e vai tirar de ouvido um louvor que tem esse movimento? A primeira grande mudança, gente. A primeira grande mudança é que é um grande passo para você nunca mais depender de cifra. Você ouvir o movimento do acorde com quarta aqui e você automaticamente reconhecer de ouvido é um grande passo para você nunca mais depender de cifra. Porque se seu ouvido percebe esse movimento, quando ele aparecer no louvor, você vai reconhecer automaticamente. E é automaticamente de verdade. Você não vai precisar colocar a mão no teclado. E quando eu falo sem você precisar colocar a mão no teclado, é verdade, sem você precisar tocar. O seu ouvido automaticamente já reconhece. Tipo, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Viu só aqui, ó, salvou-me por um triz.
Você pode até não saber em qual lugar o acorde com quarta está aparecendo, mas você tem certeza, você sabe que ele está aparecendo ali, você sabe que ele está acontecendo. Você não trava, você não precisa procurar ali, descobrir, imaginar, meu, qual que é o acorde? Será que qual que... Mano, você não vai precisar. Você não vai precisar procurar, você vai direto no acorde. A sonoridade dele é tipo inconfundível. Mesmo que seja em tons sustenidos, para você não vai fazer diferença. O tecladista que conhece esse movimento de acorde, quando vai tirar um louvor de ouvido que tem essa progressão, ele acaba tirando esse louvor 10 vezes mais rápido do que ele se ele tivesse que ficar tentando descobrir qual acorde que é, imaginar qual acorde que é. Cara, se você aprender esse movimento, você nunca mais vai precisar de cifra para tirar um louvor que tem esse som, que acontece esse movimento. A segunda grande mudança é, você nunca mais vai depender de outros músicos para te passar o louvor. Eu sei, às vezes é complicado, eu já passei por isso. É complicado você ficar dependendo de outra pessoa, de outro músico ali da sua igreja para poder te passar o louvor. Uma coisa é passar um louvor agora e tipo assim, é só para tirar uma dúvida. Mas sempre que você vai tirar um louvor de ouvido, que aparece aquele acorde ali, que aparece aquele movimento, você tem que depender. Ô fulano, passa para mim, eu não sei como é que é esse acorde, eu não entendi. Cara, é uma situação que é um tanto constrangedora. Porque às vezes a pessoa que está te passando o louvor ali, ela não está passando com tanta boa vontade assim. Você vê que aquela pessoa não está ali muito feliz te passando o louvor. Mas mesmo que, imagine que esse não seja o seu problema. A pessoa que está tocando com você ali na igreja, o músico, ele passa o louvor para você de boa. Que o interesse dele é que o som aconteça, que o louvor aconteça, que é isso que tinha que ser na realidade, né? Não o cara ficar ali achando ruim porque tá te passando o louvor. Cara, é o louvor da igreja, do culto ali, mano. Precisa fazer, né, cara? Precisa fazer. E se você às vezes tem um pouco de dificuldade, a pessoa precisa te ajudar mesmo de verdade. Mas tem casos que a pessoa não, que ele não liga, ele quer que o som saia mesmo. Então ele passa de boa o louvor e tal pra você. Mas pra gente é meio ruim ficar sempre dependendo de outra pessoa te passar o louvor pra poder te ensinar como que é. Às vezes é meio complicado. A gente quer caminhar com as próprias pernas, não é isso, gente? Quando você ouve e entende o movimento do acorde com quarta em louvores como esse aqui da Aline Barros, consagração aqui, ó, aos reis dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Ó o movimento do acorde com quarta aqui, ó, é um Mi com quarta, o louvor na tonalidade de Lá maior, né? E ele faz aqui um acorde de Mi com quarta, depois do Mi com quarta ele volta para o acorde maior, por isso que é um movimento, são dois acordes que geralmente andam juntos, um depois o outro, primeiro o acorde com quarta, depois o acorde maior. Tirar os louvores de ouvido e não depender de ninguém te passar, gente, é uma coisa que é muito gratificante. Por isso que você precisa aprender esse movimento do acorde com quarta. A terceira grande mudança é, isso te faz ficar muito mais confiante para tirar os louvores. Meu, imagina que uma pessoa que nunca conseguiu tirar um louvor de ouvido, ou sempre teve dificuldade de perceber aquele acorde ali. Para quem nunca conseguiu ouvir e consegue reconhecer, consegue tirar o primeiro louvor, é uma grande vitória. Você está tirando um louvor de ouvido e você percebe, é uma grande vitória. Você vai tirar o grande é o Senhor aqui, ó. A alegria, o grande é o Senhor. A alegria de toda a terra. Viu só? Se você vai tirar esse grande ao Senhor e você consegue perceber esse movimento acontecendo aqui, ó, no final da frase, mano, é realmente uma grande vitória. Você tirou o primeiro e você já fica tipo, nossa, que legal, descobri. Agora imagina que você vai lá e tira o segundo louvor da Gabriela Rocha, Jeová Jireh. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Viu só? Prover de novo. Ele tem um sol com quarta aqui, né? Prover de novo. Eu creio em ti. Tem um outro movimentozinho aqui que é assunto para uma outra aula, que é o SUS2. Mas esse aqui, ó, ele faz, ó. Prover de novo. Você tirou o primeiro louvor, tirou o segundo, você vai ganhando confiança, acreditando que você pode. Gente,
E alguém que realmente acredita que pode, realmente consegue. Se você fala, mano, eu consigo, eu posso, cara, não é tão difícil, eu imaginava que era tão difícil. Isso aqui, ó, vai te dando um gás, você vai acreditando que você pode e você realmente começa a tirar os louvores de ouvido, meu. Essas são as 3 principais mudanças que acontecem quando você grava o movimento do acorde com quarta. Agora uma pergunta, se o tecladista não aprender esse movimento do acorde com quarta, ele não consegue tirar os louvores de ouvido? O que pode acontecer se ele não aprender esse movimento? Cara, ele consegue tirar muitos louvores de ouvido. Até porque esse movimento não está em todos os louvores. Esse movimento de acorde com quarta você vai encontrar em alguns louvores, não em todos. Imagine que o líder de louvor ou o regente peça para você tirar, por exemplo, esse da Fernanda Brum. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ó, o movimento aqui, ó, Fá com quarta, Fá natural. Meu, ou então aqui, eu dei o exemplo agora há pouco do Jeová Jireh. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Se você tiver de tirar esse louvor, se o seu líder ou regente pedir para você tirar esse louvor, um desses louvores que tem esse movimento, você acaba não tocando de ouvido. Sabe o que vai acontecer? Ou você demora muito tempo, uma eternidade, para poder descobrir qual que é o acorde, vai garimpar lá, ou então você vai ter que acontecer a pior coisa de todas, né? Vai ter que voltar para o site de cifra e descobrir qual que é o acorde. Cara, imagina você ter que voltar para o site de cifra por causa de 2 acordes. Isso vai te fazer duvidar da tua capacidade. Você vai começar a imaginar, cara, será que esse negócio de tirar de ouvido é pra mim mesmo? Será que eu consigo, mano? Ah, eu acho que eu não levo jeito pra tocar não, de ouvido não. Eu tirei aquilo lá, eu tiro os louvores, eu tiro alguma coisinha, é por sorte. Eu acho que não é pra mim. Ou você pode até mesmo desistir de tirar aquele louvor de ouvido, porque você travou em 2 acordes. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Assim, eu fui tirar um louvor de ouvido e não, tava complicado, não conseguia. Ah, mano, deixa pra lá, não vou tirar esse louvor não, tá muito complicado. Meu, imagina você desistir de tirar um louvor, você já tá quase chegando no final lá, mas você trava por causa de 2 acordes. Você fala, ah, não vou tirar não, deixa pra lá, depois eu tiro. Sei lá, joga pra escanteio, esquece, por causa que você travou em 2 acordes. Não aprender esse simples movimento aqui, gente. Não aprender esse simples movimento é perda de tempo. Isso aqui é um clássico exemplo, esse movimento aqui, ó, é um clássico exemplo de pouco esforço, muito resultado. Por quê? Porque essa progressão vai acontecer em diversos louvores. Ele vai aparecer em todos os louvores? Não vai aparecer em todos. Mas nos que aparece, você toca de ouvido de boa, você tira de ouvido de boa, porque seu ouvido já reconhece. Porém, quando você vai tirar os louvores de ouvido, é importante você não confundir o movimento do acorde com quarta com o acorde 4 com baixo no 1 ou quarto com baixo no primeiro. Como assim? Você deve estar se perguntando, né? Por exemplo, pensando na tonalidade de Lá maior, você não pode confundir o som do acorde de Lá com quarta, depois Lá maior e confundir com o Ré com baixo em Lá. Por exemplo, nesse louvor Senhor e Rei, que ele é na tonalidade de Lá maior, quer ver, ó? Acima de todos. Como você pode perceber, aqui o louvor é na tonalidade de Lá maior e depois do Lá eu fiz um Ré maior. Só que eu não fiz um Ré natural maior, eu fiz um Ré com baixo em Lá. Eu não fiz um Ré na sua formação fundamental, eu fiz uma inversão do Ré, um Ré com baixo em Lá. E você pode tirar um louvor de ouvido e você está imaginando que isso aqui é o movimento do acorde com quarta, mas não é. Por que você pode acabar se confundindo? Porque o baixo continua no Lá, tá vendo aqui, ó? Um outro louvor que tem essa parada acontecendo é o Grande o Senhor. Tipo, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você viu que ele tá aqui, ó, no acorde maior, e aí vai pro acorde 4 com baixo no 1. Por que é 4 com baixo no 1? Porque o tom do louvor é Lá maior. Então você vai pensar, qual que é o 4º grau de Lá maior? Primeiro, segundo, terceiro, 4º grau. O 4º grau é um Ré. Só que eu estou fazendo um Ré com baixo em Lá. Então isso classifica esse acorde, dá o nome de acorde, de 4º grau com o baixo no 1, ou com o baixo no 1º grau. Você viu que ele é parecido com o Lá com quarta? Ó? Viu que ele é bem parecido? Ó? Lá com quarta, Lá natural. Ré com baixo em Lá, Lá natural. Viu o que acontece nos 2 louvores? Eles têm uma sonoridade muito próxima. Porém, o Lá com quarta ele é formado pelo Lá,
pelo Ré e pelo Mi. Agora, o Ré com o baixo em Lá, ele tem uma diferença. Ele é um Lá, claro, né? Porque ele está invertido, né? Um Ré com baixo em Lá, ele tem um Lá, tem um Ré e tem um Fá sustenido. Tá vendo aqui, ó? Ré, Lá e Fá sustenido. É um Ré com baixo em Lá. A única diferença aqui é que esse Mi se transforma em Fá sustenido. Você viu que os acordes, eles são bem próximos, tá vendo? Eles são muito próximos, mas o Fá sustenido é que muda essa parada, é o Fá sustenido que vai dar essa diferença. Em um dos acordes é um Mi, Lá, Ré, Mi, e no outro é Lá, Ré e Fá sustenido. Quando você vai tirar o louvor de ouvido, você precisa prestar atenção, porque eles são bem parecidos, mas não são os mesmos acordes. É preciso ouvir com atenção, quando você for tirar um louvor, para você não confundir. Não sai, tipo, fazendo, eu já aprendi, isso aqui é o movimento do acorde com quarta. Não, você pode estar tirando os acordes do louvor errado, de ouvido, imaginando que está certo. O iniciante, principalmente, às vezes ele não tem um ouvido tão afinado para reconhecer, o que ele precisa fazer? Ele precisa testar os dois acordes, para descobrir se pode ser um acorde de Lá com quarta ou é um Ré com baixo em Lá. Coloca o louvor para tocar lá e repete 1, 2, 3 vezes para você ver. Testa com o acorde de Lá com baixo, Ré com baixo em Lá, Lá maior. Depois você testa com o acorde com quarta, Lá com quarta e Lá maior. Para você ver qual dos dois está correto, gente. Porque eles podem se parecer, mas não são iguais. Eu comecei a tirar os louvores de ouvido e aí eu tinha muita dificuldade de quando aparecia o acorde com quarta. Só que quando eu conheci esse movimento, tipo, me ajudou muito a tirar os louvores. Um louvor que fez isso, um louvor que me fez gravar essa sonoridade, foi aquele louvor do Kirk Franklin. My hands, you're made. Esse louvor é My Life, My Love, My All, o nome dessa música aí, ó. Eu lembro que eu era regente de um grupo de adolescente na minha igreja, e aí a gente queria cantar essa música e tal. Eu era regente e a gente começou, vamos ensaiar, vamos cantar? Vamos, beleza, fechamos, vamos cantar. E aí nós não somente ensaiamos para poder cantar, mas a gente cantou mesmo. E o que fez eu perceber, o que me fez perceber esse movimento do acorde com quarta nesse louvor? Porque no final da frase, no final da estrofe do louvor, ele faz isso aqui, ó. My life, I give my love, I give my all. Oh. O tom desse louvor é dó sustenido. Então ele faz o movimento do acorde com quarta no acorde de primeiro grau aqui, ó, no dó sustenido. My life, I give you my love, I give you my all. Dó com quarta. Oh. Nesse louvor você percebe o elástico realmente acontecendo, ó. Oh. E você percebe o elástico aparecendo de duas formas, aparecendo no acorde aqui, ó. My all. Viu só? Esticou e voltou. Mas não somente isso, a voz também faz esse elástico. Ó. A voz demonstra. My all, oh. Como eu era regente e eu passava a voz para a galera cantar, eu percebi que o tenor, que é a voz do tenor lá, o tenor ele fazia isso aqui, ó. As meninas faziam My life, I give you my love, I give you my all. E os meninos faziam isso aqui, ó. Oh. Viu? A voz do tenor fazia a quarta, fazia esse movimento aqui da quarta que voltava pro terceiro grau. Legal, né? Isso aí, tipo, me deu um estalo que eu comecei a prestar atenção e perceber, caramba, meu, esses dois acordes, eles quase sempre andam juntos. Esse movimento tá sempre andando junto. E eu não sabia disso. O elástico sempre aparecia. Eu tentava tirar os louvores de ouvido antes, imaginando, tentando descobrir qual que é o acorde. Que acorde diferente era aquele? Que negócio é esse que causa essa sensação de vai e volta? Eu não entendia. Eu percebi o movimento, mas não sabia que acordes eram. O que resultava? Eu acabava tirando os louvores do jeito errado. Essa música do Kirk Franklin, realmente, ela virou uma chave na minha cabeça. Talvez você deve estar pensando assim, Márcio, mas eu sou iniciante, eu estou aprendendo a tirar os louvores de ouvido agora. Como que eu vou descobrir de ouvido o movimento do acorde com quarta? Eu até entendo você pensar assim, porque eu também pensei assim. Você pode até pensar que é difícil, mas na realidade não é. E aqui eu vou te mostrar 5 macetes para você perceber quando o movimento do acorde com quarta vai aparecer nos louvores. Primeiro, gente, a primeira dica é
A sonoridade desse acorde, essa sonoridade elástica desse acorde é inconfundível. Você não tem como não perceber, igual no do Kirk Franklin aqui, ó. My all. Vai lá e ouve o louvor do Kirk Franklin. O nome da música é My Life, My Love, My All. Vai lá e ouve essa música pra você ver. My Life, My Love, My All. Tipo assim, você vai ouvir acontecendo aqui, ó. Oh. Você vai ouvir esse acorde, esse movimento do acorde. Ouve o louvor que você vai prestar atenção. My life, I give you my love, I give you my all. Oh. Você percebe na voz e também percebe no acorde. A segunda dica que eu vou te mostrar, o segundo macete é, seguindo o baixo, quando você vai tirar um louvor seguindo o baixo, você percebe que os dois acordes são formados no mesmo baixo. Porque, tipo assim, ó, do Kirk Franklin aqui, os dois acordes estão sendo formados no mesmo baixo, né? Esse aqui, ó, não é um Dó sustenido? É um Dó sustenido com quarta, depois é um Dó sustenido maior. Se você vai tirar o louvor lá e ele está acontecendo em Lá, esse movimento, você vai ver, seguindo o baixo, que o seu baixo vai ficar parado. Você está pensando que são dois acordes diferentes que o baixo vai se movimentar. Se você está tirando o louvor, ouvindo o baixo. Se o louvor está na tonalidade de Lá, você vê o Lá fazendo um Lá com quarta, depois um Lá maior. O baixo vai estar sempre parado aqui, ó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Viu só? O terceiro macete para você perceber o movimento do acorde com quarta é que o acorde maior é sempre o segundo acorde. Você não vai ver ele invertendo, fazendo o acorde maior, depois o acorde com quarta. Não, o macete é o seguinte, primeiro ele estica, você vê a sensação de tensão, ele estica, ele tensionou, depois que ele tensiona, ele volta para o acorde maior. O acorde maior, ele é o segundo acorde sempre. Então você vai tirar o louvor de ouvido. E ele tensionou, depois você percebeu que voltou para um acorde natural, é ele. É esse movimento que está acontecendo. Primeiro o acorde com quarta, depois o acorde maior. O quarto macete, na maioria das vezes, esse movimento de acorde acontece no final da frase. Tipo, você vai tirar um louvor igual da Rose Nascimento aqui. Não sei se você conhece, eu sou velho, eu conheço, tá bom? Isso é um clássico. Quando as portas todas já estão fechadas. O nome dessa música é Não Ceda, Rose Nascimento. Se você não conhece, depois que você parar de assistir esse vídeo, vai no YouTube e ouve essa música. Ouve essa música, Não Ceda. É um espetáculo a música. Quando as portas todas já estão fechadas. No final da frase, lá no finalzinho, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele tem todo o poder e a solução. Sempre no final da frase, esse acorde com quarta vai aparecer, esse movimento do acorde com quarta vai aparecer. Nesse louvor, no Jó, eu falei do Jó agora há pouco aqui, eu vou dar o exemplo do Jó, que o Jó que está na minha mente agora. Se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. É no final da frase, você viu? Ó? Abandona esse Deus e morre. Tá, não vou dizer que ele não vai aparecer em outros trechos do louvor, mas a grande maioria das partes que ele vai aparecer é sempre no final da frase. Tá acabando ali a frase, tá finalizando a frase, ele vai voltar de novo, aí ele vai lá e faz o acorde com quarta para poder finalizar. A quinta dica, o quinto macete para o tecladista iniciante perceber o acorde com quarta, o movimento do acorde com quarta acontecendo nos louvores, é que ele aparece sempre substituindo os acordes maiores do campo harmônico. Você vai tirar um louvor na tonalidade de Lá maior. Os acordes maiores do campo harmônico de Lá são um Lá, é um Ré e é um Mi, não é isso? Lá, Ré e Mi. O acorde com quarta, ele pode aparecer nesses três acordes maiores. Por que o movimento do acorde com quarta vai aparecer sempre nos acordes maiores do campo harmônico? Porque a gente sabe que o movimento ele começa com um acorde com quarta e finaliza num acorde maior. Então, ele vai ter que voltar para o acorde maior que faz parte daquele campo harmônico. Provavelmente ele pode aparecer um Lá com quarta, Lá maior. Pode aparecer também um acorde de Ré com quarta, Ré maior. Pode aparecer também um acorde de Mi com quarta, Mi maior. Sempre nos acordes maiores do campo harmônico. Nesse louvor da Fernanda Brum, por exemplo, aqui, ó. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Ele poderia muito bem aparecer aqui no Fá maior, como ele poderia aparecer no Si bemol maior, como ele poderia aparecer no Dó maior. Ele poderia aparecer nesses 3 acordes maiores, sempre nos acordes maiores. Ou no Daline Barros, ó, Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de brados louvores transborda o meu coração. Ele apareceu aqui no Mi maior, tá vendo aqui, ó, no final da frase no Mi maior. Mas ele poderia muito bem, na composição, o cara ter colocado ele no Lá maior, ele poderia ter colocado no Ré maior. É possível que ele apareça em qualquer um desses 3 acordes maiores do campo harmônico. Meu, se você é um tecladista iniciante e você fala, mano, será que eu consigo? Consegue. Se você pegar essas 5 dicas, esses 5 macetes, e você prestar atenção, até o tecladista iniciante consegue. Você acaba gravando o movimento do acorde com quarta, assim como um bebê que grava a voz da mãe, que ele ouve e percebe a voz da mãe. Por quê? Porque é uma coisa que é muito nítida, é muito claro. Se você pegar esses 5 macetes, essas 5 dicas, não tem como você errar. Agora, para tirar os louvores de ouvido, qual o jeito errado de aprender o movimento do acorde com quarta? Primeiro jeito errado, não perceber que apesar de serem 2 acordes diferentes, no movimento do acorde com quarta, o acorde com quarta e o acorde maior, eles sempre andam juntos, eles vão aparecer nos louvores sempre juntos. Aí o cara vai aprender, o tecladista vai ter que tirar um louvor de ouvido, sabe o que ele faz? Ele tenta tirar o louvor encontrando um único acorde por vez. Então você vai tirar de ouvido um louvor na tonalidade de Dó maior, você precisa estar atento que ali no Dó maior pode aparecer um acorde de Dó com quarta, Dó maior. No Sol maior pode aparecer um acorde de Sol com quarta, Sol maior. Esses 2 acordes, eles sempre andam juntos. Existem casos que o acorde com quarta não vai aparecer no movimento, vai ser só o acorde com quarta e depois não aparece o acorde maior. Existem casos, muitas vezes isso acontece. Mas assim, são poucas as vezes. Assim, parece que quando a galera vai compor o louvor, vai escrever o louvor, vai colocar a harmonia, melhor dizendo, no louvor, ele já coloca os 2 acordes juntos, sempre o acorde com quarta, depois na sequência o acorde maior. E se você vai tirar um louvor de ouvido, você precisa estar atento. Porque não são são dois acordes diferentes, mas eles andam juntos, eles caminham sempre juntos. Se você vai tirar um louvor de ouvido, não adianta você tentar tirar, encontrar um único acorde por vez. Eu descobri, esse primeiro acorde é o acorde com quarta. Qual que é o próximo acorde? Deixa eu ver, vai lá e volta o vídeo no YouTube, volta mais uma, volta mais uma. Não sei, tá aparecendo aqui, o baixo tá igual, mas não sei que... Mano, não fica quebrando a cabeça. É o acorde com quarta, depois é o acorde maior. Por isso que eles são chamados de movimento. O segundo jeito errado é não prestar atenção na sonoridade elástica dos 2 acordes seguidos. Cara, eles têm uma sonoridade elástica. Olha a sonoridade. A quarta parece que ela estica, depois ela volta. Tá vendo aqui? Ó, um acorde de Dó com quarta. A quarta estica, depois ela volta. Se você entende que essa sonoridade, você presta atenção na sonoridade, quando você for tirar um louvor de ouvido, o que vai te ganhar, o que vai fazer você prestar atenção e entender esse movimento é a sonoridade. Precisa prestar atenção na sonoridade, porque assim você não perde tempo e tira os louvores de ouvido 10 vezes mais rápido. O terceiro jeito errado que acontece é que mesmo se você está aprendendo a tirar aquele louvor, está aprendendo a tocar o louvor com a cifra, você precisa gravar a sonoridade que o acorde tem, mesmo que você está tirando com cifra. Você vai tirar um louvor ali que aparece um acorde de Lá com quarta, depois um acorde de Lá maior. Você viu que está acontecendo aqui, ó, o movimento do acorde com quarta. Mas assim, não passa por ele batido, não passa batido. Ó, ouve, tem um acorde, aqui tem aquele movimento que o Márcio falou, ó. Pam, pam. Grava essa sonoridade no seu ouvido. Você precisa gravar. Mesmo que você esteja tirando o louvor com a cifra, tá aprendendo a tocar com a cifra, apareceu um acorde de Mi com quarta ali. Grava esse som aqui, ó, da quarta andando, ó. Grava no seu ouvido, porque todas as vezes que você for tirar um louvor, hoje você está tirando com cifra, hoje você está dependente da cifra, e tá tudo bem, você está no começo. Você pode até não entender o que está acontecendo, mas você precisa decorar, você precisa gravar, porque você vai usar essa parada lá na frente. Agora, qual o jeito certo de tirar os louvores de ouvido usando o movimento do acorde com quarta? Para tirar um louvor de ouvido que tem o movimento do acorde com quarta, a primeira coisa que você precisa fazer é treinar o movimento em todos os tons. Por exemplo, eu vou treinar o movimento na tonalidade de Dó. Vai ser um Dó com quarta, depois um Dó maior, não é isso? Como é que eu vou formar esse acorde? Eu vou formar assim, ó, a tríade do Dó maior, primeiro, terceiro e quinto grau, e aí eu vou abrir aqui o meu dedinho aqui, ó,
aqui, ó, uma oitava, tá vendo? Pronto, eu tenho um acorde de Dó maior com uma oitava aqui, tá vendo? O mesmo Dó aqui na ponta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse cara aqui, esse segundo dedo, e vou fazer subir meio tom. Vou subir um semitom aqui, ó. Virou um acorde de Dó com quarta. Dó com quarta, Dó maior. Você viu? O elástico subiu, o elástico desceu. Vou fazer em Lá, mesmo processo, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já vou direto, mas é aqui, ó. Você vai fazer o acorde de Lá maior, Lá com quarta, Lá maior. Treina isso, ó. Lá maior, Lá com quarta, Lá maior. Beleza? Eu tenho que treinar, por exemplo, Fá, Fá, Fá maior, Fá com quarta, Fá maior novamente. Como que você vai treinar essa parada, gente? A melhor forma é usando o círculo de quartas. Estou falando de quartas e vou treinar uma parada usando o círculo de quartas. Calma que eu explico, vai ficar bem fácil. Primeiro você treina o Dó maior, Dó com quarta, Dó maior, beleza? Qual que é o próximo acorde que você vai treinar? Vai ser o acorde de Dó sustenido maior? Não, não é bom você treinar o Dó sustenido. Vai treinar um outro tipo de acorde que seja mais longe. Você vai treinar a quarta do Dó. Como que você vai saber qual que é a quarta do Dó? Tá aqui, ó, não foi para a quarta do Dó que você subiu aqui, ó. Dó maior, Dó com quarta. Beleza. Qual que é o próximo acorde que eu vou treinar então? A quarta do Dó, que é o quê? O Fá, ó. Fá. Aí, ó, tá vendo o segundo grau aqui, o terceiro grau? Vou subir meio tom. Treinei o acorde de Fá maior. Qual o próximo acorde que eu vou treinar? A quarta do Fá maior. Qual foi a quarta do Fá? Não foi o Si bemol? Vai pro Si bemol. Si bemol, aumenta um semitom aqui. Tá vendo? Si bemol com quarta, Si bemol natural. Qual o próximo acorde que você vai treinar? A quarta, tá vendo? A quarta do Si bemol. Não, Mi bemol. Então, faço Mi bemol, vou lá, subo meio tom. Qual o próximo acorde que você vai treinar? Qual foi a quarta do Mi bemol? Foi aqui, ó, o Lá bemol, né? Lá bemol, o Sol sustenido. Então você vai treinar o Sol sustenido, ó. Sol sustenido, Lá bemol, Sol sustenido com quarta. Beleza, olha ele de novo aqui acontecendo. Qual o próximo que você vai treinar? Dó sustenido. E assim sucessivamente. Você vai treinar essa parada usando o círculo de quartas. Por que você precisa treinar usando o círculo de quartas? Primeiro, que você não vai se confundir. Se você treinar Dó com quarta, depois Dó sustenido com quarta, você pode dar um nó na sua cabeça aqui, ó. Agora, se você treina Dó e o Fá, depois o Si bemol, depois o Mi bemol, depois o Lá bemol, Ré bemol, Fá sustenido, assim fica mais simples, porque os acordes são distantes um do outro. E outra coisa, por que é bom você treinar desse jeito em todos os tons? Porque isso vai fazer você dominar o movimento em todos os tons. Quando você for tirar um louvor de ouvido na tonalidade de Dó sustenido, vai aparecer o movimento do acorde com quarta, você não vai ficar perdido. Não adianta você treinar o movimento do acorde com quarta só em Dó, ou só em Fá, ou só, sei lá. Não adianta você treinar o movimento só nos mais simples aqui, ó, Dó com quarta, Ré com quarta. Não, você tem que treinar em todos os tons, porque isso facilita você tirar os louvores de ouvido em todos os tons, porque os louvores são tocados em todos os tons, né, gente? Pessoal, hoje você viu que gravar o movimento do acorde com quarta é muito mais importante. Aliás, é muito importante para você que quer tirar os louvores de ouvido de uma forma rápida e de uma forma prática. Pessoal, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para você ficar por dentro de todas as novidades, de tudo que acontece por aqui. É isso aí, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.